Bem, hoje eu quero compartilhar com você 4 atitudes de sobrevivência nessa pandemia. São 4 atitudes muito simples, mas que podem mudar a sua trajetória, pode mudar a sua vida para melhor, tá bom? Fique comigo. Mas antes de compartilhar essas 4 atitudes, eu quero falar de uma frase muito legal. Eu achei muito interessante. Essa frase diz assim: qualquer que seja a causa natural, o pecado é a verdadeira causa de todos os terremotos. Essa frase foi dita por John Wesley, um dos fundadores do movimento metodista, um teólogo fantástico. E realmente eu concordo com ele. Se a gente pensar direitinho, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aborrece, tudo que causa um problema na nossa vida e no mundo tem origem no pecado. E lá em Lamentações também diz: do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. É verdade ou não é? Baseado nisso, Deus me deu essas 4 dicas de sobrevivência durante essa pandemia. Pegue uma caneta, pegue um papel e anote, porque vai ser muito importante para você. Coloque na geladeira, coloque na sua mesa, coloque aonde você achar que deve para você olhar, tá bom? Vamos lá então? Diz assim: primeira dica importantíssima. Primeira dica: essas dicas Deus me deu numa palavra que está lá em Jeremias 29. Sim, Jeremias 29. O que estava acontecendo ali naquela época? O profeta Jeremias, ele deu instruções para o povo de Deus que estava vivendo um momento de cativeiro, o cativeiro babilônico, que foi o maior cativeiro do povo de Israel. Eles ficaram no cativeiro por cerca de 70 anos. E ali Deus deu instruções de como eles iriam sobreviver durante aquele momento de cativeiro. Nós também estamos vivendo algo muito parecido hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que parece até um cativeiro, é ou não é? Embora seja um cativeiro onde a gente fica preso na nossa própria casa, mas de certa forma é um cativeiro. E a origem disso tudo, dessa pandemia, certamente está nos pecados. Então, Deus vai nos orientar. Deus está orientando você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus. Já está pronto aí para anotar? 4 atitudes. A primeira atitude: viva uma vida normal. Como assim? Uma vida normal? Isso. Essa foi a primeira instrução que o profeta Jeremias deu. Viva uma vida normal. Edifique a sua casa. A casa da gente tem várias dimensões. A primeira delas que eu quero falar: a sua casa espiritual é o seu corpo, você mesmo. Você é uma casa espiritual, você é templo do Espírito de Deus. Então, nesse tempo de pandemia, aproveite para edificar a sua própria vida. Isso, em vez de você ficar só no Netflix, só nas redes sociais, em vez de você ficar fazendo nada, em vez de você ficar só matando o tempo, use o seu tempo para edificar a sua vida. E como se faz isso? Adquirindo instrução. O melhor lugar para a gente adquirir instrução é a palavra de Deus. Se você ainda não leu a sua Bíblia toda, você não sabe o que você está perdendo. Aproveite, comece um plano de leitura hoje. Leia a sua Bíblia toda. Comece de uma forma dinâmica, comece no Novo Testamento. Existem vários planos de leitura bíblica, mas não só leia, medite, sabe? Deguste, aproveite de tudo aquilo que a palavra tem para você. Assim você vai estar se edificando. Aproveite esse momento para crescer na palavra de Deus. Faça estudos. Tem tantas Bíblias hoje, como Bíblia de estudo, Bíblia com comentários, e também a própria rede social, a internet, ela nos ajuda muito nessa busca. Então, edifique a sua casa espiritual, que é você. Mas não é só isso. Edifique também a sua casa como família. A sua família é a sua casa e ela precisa ser edificada. Então, edifique a sua família. Você que não tinha tempo, agora você tem tempo para isso. Você tem tempo para falar mais com as pessoas, para conversar com aqueles que moram com você. Então, edifique os seus relacionamentos. Se você tem filhos, né, filhos e filhas, edifique esse relacionamento com seus filhos. Ensine a eles,
discipule a eles, converse, conte história, brinque, aproveite com qualidade. Não é só ficar distraindo eles, não. Realmente aproveite para edificar os seus filhos, para desenvolver um relacionamento de amizade com eles. Talvez ficou faltando, porque quando a gente está muito atarefado, está cheio de atividades, a gente não tem tanto tempo assim. Aproveite esse tempo para estreitar os laços entre você e os seus filhos. Perceba quais são as necessidades dele, aquilo que ficou de errado lá atrás, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você deixou de orientar. É um momento de crescimento com seus filhos. Também quero te dizer que é importante nesse momento você edificar o seu casamento. Ah, mas eu já sou bem casada, a gente vive bem. Mas a gente que é casado sabe que sempre existe alguma área onde as coisas não estão indo tão bem assim. Sempre existe, é ou não é? Então esse é o momento de você edificar o seu casamento. Converse mais. Às vezes a gente vai deixando as coisas para lá. Ah, deixa isso para lá, depois a gente pensa nisso, a gente faz vista grossa para algumas coisas que não deveria. Então esse é o tempo de parar e conversar, acertar os ponteiros. Converse sobre as coisas que trazem conflito, sobre as coisas que vocês não gostam um no outro. Converse, esclareça. É um tempo de perdoar, é um tempo de colocar para fora, de desabafar, de tirar aí do seu coração aquilo que está te incomodando no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido. Deus está trabalhando nesse tempo de pandemia. Então, edifique o seu casamento. Se for necessário procurar um psicólogo, procure. Se for necessário procurar um médico, um tratamento hormonal, procure. Se for necessário abrir mão de algumas coisas, faça isso. Porque casamento a gente sabe que é renúncia. A gente renuncia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um se adapta ao outro, um se ajusta ao outro e assim o casamento vai sendo edificado. O casamento vai sendo enriquecido e a união se torna cada dia mais possível, cada dia mais gostosa. Então esse é o momento de edificar. Essa é a dica número 1. Viva uma vida o mais normal que você puder e edifique a sua casa. Tá bom? Dica número 2. Procure a paz. Parece algo tão simples, mas nós devemos buscar a paz. A paz, ela não é algo, uma ideologia, ela não é algo inatingível, inalcançável e nem é uma ideia que cai na nossa cabeça. Ah, hoje o dia está um dia de paz. Não, não é assim. A paz é algo que a gente deve buscar e alcançar. Como assim? Evite conflitos. Evite coisas que você já sabe que traz conflito, que traz problema, que traz aborrecimento, que as pessoas que convivem com você não gostam, que traz uma instabilidade, que traz uma tristeza, palavras duras, palavras que não levam a nada, murmuração, reclamação, críticas que não sejam construtivas. Evite, ainda que você às vezes tenha que engolir algum sapo. É melhor às vezes a gente ter paz do que a gente ter razão. Se às vezes uma coisa boba, um comentário bobo, você coloca tudo a perder. Às vezes por causa de uma palavra, de um comentário bobo, um comentário desnecessário, você cria uma guerra dentro da sua casa. E isso com todo mundo, com pai, com mãe, com filho, com marido, com esposa e até mesmo com amigos. Busque a paz. Seja você um embaixador, uma embaixadora da paz. Tá bom? E também nessa dica número 2, também baseada na palavra que Jeremias deu para o povo que estava cativo. Ele disse assim: ore pela cidade e busque a paz da cidade. É isso que nós devemos fazer nesse tempo. Buscar a paz em todos os âmbitos, na nossa casa, com os nossos amigos, a paz da nossa cidade e orar pela nossa cidade. Ore pela sua cidade, para que o número de pessoas contaminadas seja o menor possível, para que a sua casa seja guardada. Ore pela sua cidade e busque a paz. Não é momento da gente se rebelar, se revoltar. Ah, eu vou me revoltar contra a situação financeira, vou me revoltar contra essa pandemia, eu vou ser contra as medidas do governo agora. Isso aí tudo é palhaçada, isso é mentira. Não é o momento. Não é o momento de você
buscar conflitos, não é o momento de você se revoltar nem se rebelar, porque tudo que acontece a gente pode transformar em um caminho de vitória. A gente pode fazer com que isso contribua para o nosso bem. Então busque a paz, não se revolte. Orientação dada por Jeremias, e Deus também está nos dando essa orientação. Não se revolte contra as autoridades nem contra as medidas do governo. Simplesmente obedeça e busque a paz, porque isso vai passar. Tá bom? Agora vamos para a dica número 3. A terceira atitude que nós precisamos tomar. Não se deixe enganar com as falsas notícias. Tá bom? Isso é muito importante. Não se deixe enganar com as falsas notícias, com as falsas promessas, nem com as falsas profecias. As falsas notícias são aquelas que muitas vezes querem nos trazer um otimismo muito grande, como não está acontecendo nada, fique tranquilo, isso aí tudo é invenção, isso tudo é política. Não, tome cuidado com as falsas notícias. E de outro lado também a gente não pode se apavorar. A gente liga a televisão e só vê os números de morte cada vez mais aumentando. Não se desespere, não dê ouvidos às falsas notícias. A gente sabe que a mídia é tendenciosa, ou para um lado ou para o outro. Por isso precisamos ter moderação, equilíbrio, estar atentos ao que diz a voz de Deus. A voz de Deus diz que você está seguro, que você é guardado por Ele e que você vai continuar tendo paz. Então, não se desespere com as más notícias. E também não desacredite no que a mídia fala como estatística de morte, mas não se desespere, tá bom? Não se desespere, fique atento com o que Deus fala para você. Nós estamos sim vivendo o princípio das dores, a gente sabe disso. Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece a Bíblia, a gente sabe que em Apocalipse está descrito tudo o que nós estamos passando, mas não é motivo para você se desesperar, porque aquele que é seguidor de Yeshua, aquele que é discípulo de Yeshua, ele está guardado, ele está muito bem orientado, sabe para onde está indo e aonde vai chegar. Amém? Bem, agora nós vamos para a última atitude, para a quarta atitude que você precisa tomar para sobreviver nessa pandemia. Essa quarta atitude, ela está baseada lá no livro de Jeremias 29 e no versículo 11, do 11 ao 14. Jeremias 29, do 11 ao 14, aonde Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A quarta atitude é buscar ao Senhor. A quarta atitude é orar a Deus. Busque a Jesus. Busque a face de Deus. Busque a sua comunhão e intimidade com aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Busque comunhão com Jesus, com Yeshua Mashiach. Ele é o nosso Rei e é o nosso Senhor. E fazendo assim, o Senhor certamente te ouvirá, te responderá, será a tua saída, o teu escape. E Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você mesmo deseja, para te dar, para te entregar aquilo que já está no seu coração. Deus te abençoe, fique com essa palavra e até mais.